Ok? Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Você que está aqui, também as pessoas que vão nos acompanhar através da nossa transmissão também online, em nome de Jesus. Quero convidar você a orar nesse momento, a criar e a gerar no seu coração também uma expectativa sobre essa noite, esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos porque temos, Senhor, o privilégio, a oportunidade de estarmos hoje aqui na tua casa para juntos louvarmos e bendizermos o teu santo e maravilhoso nome. Como é bom estarmos na tua presença, Senhor. Como é bom poder desfrutar desse momento onde o Senhor nos permite estarmos aqui, ó Deus, diante do Senhor, para poder adorar e exaltar o teu nome. Por esse louvor que cantamos agora diante do Senhor. Pai Santo, que de fato possamos ansiar pela tua presença. E que neste momento, Espírito Santo, toda liberdade é dada a ti para agir neste lugar, para falar de uma forma toda especial na vida e no coração de cada pessoa que se encontra aqui presencialmente, ó Deus, como também aqueles que estão nos acompanhando através da nossa página no Facebook. Pai Santo, em nome de Jesus, te damos toda a liberdade para falar conosco, te damos toda a liberdade, Espírito Santo, para ministrar ao nosso coração, como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, porque a obra é do Senhor. Pai Santo, é assim que eu oro e peço que o Senhor fique conosco mesmo. Nos abençoe para o louvor da tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar agora. Eu gostaria de compartilhar uma palavra ao seu coração. E quero usar aqui um texto. Está lá em Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, o verso de número 1. A minha versão ela é diferente da que vai ser projetada na tela. Eu uso aqui a King James. Hebreus capítulo 2, o verso de número 1. A palavra de Deus diz assim. Amém? Quem tem Bíblia e encontrou. Quem não tem, compre uma. Ou o celular, né? Mas tá bom, mas vai ser projetado. Diz assim a palavra de Deus, olha, por isso é fundamental, preste atenção, irmãos, prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Percebe o que o escritor aqui, a carta aos Hebreus, está dizendo para nós? É fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Há esses dias atrás, eu não me lembro agora, que domingo, acho que foi o domingo, não esse que passou, mas um outro, eu trouxe uma palavra, e eu usei como tema dessa palavra, fique na fé, falando sobre a questão da fé, mas hoje eu quero falar o inverso, do fique na fé, de perca a sua fé, perder a fé, perder a nossa fé em Deus. Se você prestar bem atenção, se você é um cristão, você vai saber como que é fácil, e é fácil demais, a gente se desviar dos propósitos ou dos caminhos de Deus. É muito fácil, é fácil demais. E você também percebe isso quando você olha as estatísticas que nos são apresentadas
Me parece que, não sei se é o próximo ano, 2021, teremos mais um censo. Era para ser esse ano, mas por causa dessa situação aí, logo, logo nós teremos mais um censo, onde vai dizer a quantidade de pessoas que professam a sua fé em determinadas religiões, evangélica, católica, aí vai a quantidade de religiões que nós temos no nosso país. Então nós vamos ver quantas pessoas dizem que professam a sua fé, e vão ter aqueles que dizem assim: olha, eu sou católico, mas não praticante. Olha, eu sou evangélico, mas também não sou mais praticante. Percebe que a gente vai ter agora esse grupo de pessoas no nosso censo, já está tendo. Há quem diz que há uma igreja atuante e há uma igreja fora. Uma igreja que por alguma situação perdeu a sua fé, embora digam que não perdi a minha fé, eu tenho ainda a minha fé em Deus, eu continuo fazendo as minhas preces a Deus, as minhas orações, eu não perdi a minha fé. Mas a gente vai entender aqui que de fato nós acabamos perdendo a nossa fé. E a gente então se encontra nesse contexto, quando a gente percebe e vê pessoas se desviando do propósito, do caminho de Deus. E a gente começa a olhar para essas pessoas e ver como que elas vivem. E talvez nos venha um questionamento assim: será que de fato vale a pena ou compensa servir a Deus? Olhando para a vida dessas pessoas, e talvez você olhe para elas e fale assim: nossa, como aquela pessoa lá, ela vive tão bem. Olha, ela não está nem na igreja. Olha, ela nem é um cristão, mas olha, eu percebo assim, parece que ela é uma vida tão boa. E a gente às vezes questiona: será que vale mesmo a pena servir a Deus? Talvez isso dê a sensação de que não são muitos os que seguem ao Senhor. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o verso 13 e o verso 14, fala assim, Jesus fala uma palavra assim: olha, entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Jesus fala assim: olha, estreita é a porta, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E olha o que ele fala assim: são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram com ela. Percebe o que Jesus está falando nessa passagem de Mateus, no capítulo 7? Que são poucas as pessoas que estão dispostas a entrar pela porta estreita. Por quê? Porque entrar por uma porta estreita é muito mais difícil do que você entrar por uma porta larga, ou não? Sim ou não? Não é verdade? Tenta passar naquela porta ali, ó. Você vai ter um pouquinho de dificuldade, ela não está totalmente fechada, mas ela está bem mais fechada do que aberta. Se você tentar passar daquele jeito ali, você vai até conseguir passar, mas vai ter que dar uma espremidinha, né? Eu vou ter que dar uma murchadinha aqui na barriga e tal, e vou conseguir passar. As pessoas mais assim, né, retinha, vai passar rapidinho. Mas se ela tivesse totalmente aberta, não era mais fácil? Com certeza. Por isso que Jesus fala assim, que espaçoso é o caminho que conduz para onde? Para a perdição. Agora, de onde vem então esses pensamentos que sopram sobre a nossa mente, que falam assim: olha, para que você servir a Deus? Para que você ir na igreja? Olha, para que ir na igreja agora? Está tendo live, está tendo culto online, você tem um monte de opções agora, basta você clicar o seu dedo e você vai para onde você quiser agora. Daqui a pouco entra um monte de gente ao mesmo tempo online, várias pessoas, e nós estamos concorrendo com elas, problema delas, entendeu? Mas a opção que a gente está tendo agora é muito vasta. Aí eu vou pensando assim: para que eu tenho que ir na igreja, se eu posso assistir o culto da minha casa?
Nem por isso nós vamos parar de transmitir os cultos. Vamos continuar fazendo a transmissão online. Mas percebe como é que a gente vai se acostumando com certas coisas e achando então que há uma normalidade sobre isso. E eu então vou desprezando alguns conceitos que talvez ir à igreja não é mais relevante para mim. Percebe como é que essa sutileza vai criando no nosso coração? E você sabe que todos esses pensamentos que vão sendo jogados contra nós, há um ser mau que faz isso. É o inimigo das nossas almas. É o inimigo espiritual que tenta nos tirar de toda forma e dizer assim: não precisa mais cultuar a Deus na igreja, cultua em casa. A casa faz lá o seu culto e boa. Não sei se você é de olhar notícias na internet. Mas ontem passou assim, como que um relance assim na Record, uma reportagem. Foi assim, coisas de segundos. Pá, chamou lá a pessoa de outro, ela estava num outro país, falando da China, dizendo que os cristãos da China estão sendo reeducados para negar a sua fé. Se eles não negarem a sua fé, eles não têm o benefício do governo. Preste atenção sobre isso. Você vê? Procura na internet, está lá hoje bombando assim. E agora há pouco eu li uma mensagem de um pastor dizendo sobre isso. Estão confinando as pessoas para reeducar elas, dizendo assim: olha, não creia mais em Jesus. Não fica falando mais esse nome não. Na China. Enquanto nós temos aqui no país, nosso país abençoado, o Brasil abençoado, você pode ter liberdade, você pode fazer o que você quer, professar a fé que você quiser, ninguém vai falar nada. Até agora. Percebe isso? E a gente às vezes não dá tanto valor ao que nós temos de mais precioso, que é isso aqui, ó, a liberdade de vir aqui na igreja hoje, uma terça-feira, cultuar a Deus, servir ao Senhor, poder ver pela internet o culto, e lá nem isso o governo está permitindo mais. Pensa bem sobre isso. Depois você vai olhar na sua casa essa notícia, que é bom você saber disso também, ok? Então, há um ser que nos engana, um grande enganador, e ele tem um atributo, que ele é o pai da mentira, e ele sabe, ele tem as suas sutilezas, e ele é especialista em destruir as pessoas. É o que ele quer fazer o que? Destruir as pessoas, e ele usa muitas técnicas. Sabe, o inimigo, já foi o tempo dele se manifestar, às vezes na igreja, a pessoa vem entrar aqui e tal, que ela não, já tem outras sutilezas dele. Ele não deixou de agir, ele continua agindo do mesmo jeito. Desde quando ele é diabo, ele continua sendo diabo até hoje. Não vai mudar até quando ele for sentenciado no último dia lá, que Jesus dá a sentença final para ele. Dizer, parou, cessou. Mas enquanto ele tem oportunidade, ele vai usar as suas sutilezas para destruir o quê? A fé das pessoas. Destruir a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, nessa versão também que eu tenho aqui, preste atenção que Paulo, ele estava se referindo aqui ao ataque do inimigo, quando ele escreveu, e com uma preocupação muito sincera à igreja de Corinto, no capítulo de número 11, a segunda carta, o 11, eu quero ler o verso 3 e o verso 4, é uma versão diferente aqui da minha. Paulo fala assim, ó, entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Percebe que ele vai assim, com as suas sutilezas, devagarzinho, bem lento. Ele não tem pressa, irmãos. Ele não tem pressa. Não tem problema. Ele vai devagarzinho, sutileza. E Paulo estava preocupado então. Aí no verso 4 ele fala assim, portanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, preste atenção no que estão falando. Preste atenção no que nos é colocado à frente. Não beba daquela água sem fazer uma análise do que é verdadeiro, o que não é.
Paulo fala assim: olha, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito, que não o Espírito que creio, recebestes, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Cuidado, para não perdermos a fé. Muitas vezes nós estamos recebendo algo que não é de Deus, e achamos que é de Deus, mas não é de Deus, e aquilo mina o nosso coração. Aquilo que eu acreditava, eu acabei mais não acreditando. Mas mudou o tempo, mudou as estações, mudou, agora é outro século. Mas a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda, ela desde o início ela é a palavra de Deus e vai continuar. E Jesus falou assim: olha, ai daqueles que acrescentar ou tirar alguma coisa da minha palavra. Ai daqueles que fizerem isso. E hoje a gente tem muitas pessoas falando que é de Deus, mas não é de Deus. Então nós temos que ter um cuidado muito sério sobre isso. E na nossa caminhada cristã, várias forças vão agir contra nós para tentar minar o nosso relacionamento com Deus. Vai tentar você, vai fazer você parar no meio do caminho, vai fazer você querer que você pare, desista da sua fé em Deus. Para que Deus? Olha, você está tão bem, para que ficar lendo a Bíblia, para que ficar orando? Você está tão bem, para que vir nas manhãs de oração? Sabe? Mas a gente deve permanecer firme. Sabe, e Jesus falou assim para mim e para você: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Lá em João capítulo 16, o verso 33, Jesus falou que a gente ia ter aflições. Prosseguiu então dizendo também que o motivo dessa advertência que ele estava dando a cada um de nós era que, para que a gente pudesse encontrar nele, em Jesus, a paz que o mundo busca. As pessoas buscam paz. Só que muitas vezes nós vamos atrás de uma paz errada, que não é a paz verdadeira. E eu sempre tenho falado aqui na igreja que o mundo oferece até uma paz, só que não é a verdadeira paz que Jesus oferece. A paz que o mundo oferece é uma paz que passa, que dura um pouco tempo, e às vezes nos engana aquela paz. Não é a verdadeira paz, mas a paz que Jesus nos dá, essa paz ela permanece para todo sempre. Amém? Essa é a paz que o Senhor nos dá. Sabe, como é que então eu perco a minha fé? Como é que nós vamos perdendo pouco a pouco a nossa fé? Vou te dar aqui rapidamente alguns aspectos que podem nos trazer ou nos fazer perder a fé. Primeiro, andando com más influências. Andando com más influências. Lá na carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso 33. Olha o que Paulo diz, se for projetar ali. Primeiro aos Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. Primeiro aos Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Percebe? Comece a andar com uma pessoa sem caráter para você ver. Comece a andar com uma pessoa mentirosa para você ver. Comece a andar com uma pessoa que não respeita pai e mãe para você ver. Comece a andar com uma pessoa que só fala palavrões para você ver. E você é um cristão. Daqui a pouco, não é ela que vai estar falando: oh, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. Sabe o que vai acontecer? É você replicando o que ela estava falando. As más companhias corrompem os bons costumes. O problema de andar com pessoas de pouco caráter é que elas sempre vão nos influenciar. E vai, gente. Não adianta.
É sério isso? Ou estou falando aqui uma inverdade? Você pode me contestar, se você acha que é. Ah, não, olha, eu tenho tantas amizades. Não estou falando que você não pode ter amizade. Entende o que eu estou dizendo? Mas precisamos ter um filtro. Ok? Tem pessoas que não são amigos, não. Só se for amigo da onça. Porque amigo que é amigo não leva você para caminhos que não condiz com a sua vida, com a sua família, com aquilo que você aprendeu dos seus pais. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, essas amizades, elas empurram-nos para longe de Deus, e não é da noite para o dia, você entende isso? Não é assim. Ah, andei na primeira vez e ponto, aconteceu. Não, mas pouco a pouco, vai pouquinho, um dia aqui, um dia lá, um dia aqui e tal, até que você fique distanciado quilômetros e quilômetros de Deus. Ok? Segunda coisa, o que nos faz perder a fé, quando vamos cedendo à tentação. E lá em Tiago, capítulo 1, verso 13 ao verso 15, o escritor fala assim: quando alguém for tentado, todos nós somos tentados, ou você não é? Enquanto a gente habitar nesse corpinho aqui, maravilhoso, a gente vai sofrer tentações, tem jeito. Não queremos mais isso? Pede promoção. Mas enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai ser tentado. Mas olha o que o Tiago fala: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. O que ele continua dizendo? Pois não pode, acompanha, querido, 1 Tiago 13 e o 15, até o 15. Pois não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, não é Deus. Não vem com essa conversa. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, olha o que diz o finalzinho. Não está dando? 1 Tiago, ele é o livro é diferente, mas vai lá em Tiago, depois de Tiago, o que é? Não vai? Não está rodando? Você não achou Tiago? Não, é Tiago. Não falei 1 Tiago. É o primeiro, o capítulo 1 de Tiago, não é 1 Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 15, 13 e verso 15. Mas eu vou continuar a leitura. Então, ele diz assim, então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Percebe que é um processo? Olha uma outra questão aqui que nos faz perder a fé. É quando nós vamos amando o mundo. Percebe? A gente vai amando o mundo. Mais que apenas nos afastar de Deus, essa força o repele e aciona um propulsor potente. A Bíblia diz assim, lá em 1 João 2,15: não ame o mundo nem o que nele há. 1 João, esse eu quero que projete. 1 João 2,15. Tá? Olha, não ame o mundo nem o que nele há. Há muita gente amando o mundo. Muitos cristãos amando demais o mundo aí. Só que é muito sério o que diz a Bíblia. A Bíblia fala, se alguém ama o mundo. O que diz ali o final do verso? Não é forte esse versículo, gente? Mas eu não estou. Eu não amo o mundo. Mas faz coisas que o mundo dita a regra. Faz coisas que o mundo manda fazer. Então eu estou concordando. Eu estou sendo participante das coisas que está acontecendo. Mas agora eu tenho que sair do mundo? Não.
Viva a sua vida com Deus. Sabe, viva a sua vida, a sua fé com Deus. Ninguém vai te expulsar para algum outro lugar por causa disso. Eu falei agora há pouco, a gente vive num país laico, que eu posso servir o Deus que eu quiser. E ninguém está aí. Então, cuidado com esse amor ao mundo. E lá em Lucas capítulo 12, verso 34, diz assim: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Cuidado, não ame o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem um outro versículo que eu não notei aqui, mas diz assim: quem é amigo do mundo, quem se torna amigo do mundo, é inimigo de Deus. É muito mais forte ainda. Quem se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Então não brinca com isso. Sabe, queridos, eu quero voltar de novo aqui, falar e insistir com vocês. A gente tem tanta liberdade no nosso país. E devemos agradecer a Deus todos os dias. Senhor, muito obrigado, porque a gente tem essa liberdade, embora poucas pessoas participando dos cultos agora em todas as igrejas, mas mesmo assim foi nos liberado a oportunidade de vir cultuar a Deus, de poder fazer as transmissões pela internet. Agora, imagine você chegar em um lugar que nem isso mais vai ser possível, e você vai ter que dizer assim: não, eu não quero mais Jesus. Ou você diga, você aceita as regras, nega Jesus e recebe o benefício do governo, ou você continua firme, crendo, colocando a tua fé em ação, porque Deus não vai desamparar os seus. Aí sim nós vamos ver quem é quem na história. E esses dias está dizendo isso para nós. Esses dias, desde março para cá, está revelando muita coisa para a gente. Está revelando muitas coisas, não é para a nossa igreja aqui local. É para os cristãos do Brasil, do mundo. Está revelando muita coisa. Quem é quem, de fato, na história? Ou era só oba-oba? Só vivendo de festa, de eventos, passa. Mas aquele que está em Jesus, firme, firmado na rocha, jamais é abalado. Amém? Uma outra questão que nos faz perder a fé é quando a gente finge. Quando fingimos. E muitos estão assim, sabe? Muitos estão dentro das igrejas, só aqui, como diz uma expressão, de corpo presente. Mas o pensamento, sabe, está longe daqui, está longe desse lugar aqui, está longe de estar ouvindo aqui o que eu estou falando. Está longe de estar ouvindo na mensagem na internet. Está longe de ver o que Deus está dizendo para ele. Está longe, porque o pensamento está fora. E é um fingimento que, entre aspas, engana quem está do lado, quem está vendo. Mas de Deus não. De Deus não, porque a palavra diz assim que nada está encoberto diante do Senhor. Todas as coisas estão nuas. Eu não consigo imaginar o que você está pensando aqui agora. Nem imagino. Mas há um ser maravilhoso que está sondando agora o teu coração e está vendo tudo o que está passando na sua cabeça. Sabe aquelas letrinhas que vai saindo lá na televisão, assim, os prompts que vai escrever? Deus está tudo assim, vendo o que está saindo na tua cabeça agora, está subindo para a tua cabeça, o teu pensamento. Deus está lendo tudinho. Que ninguém esconde nada de Deus. Escondo das pessoas, escondo dos meus pais, escondo de amigos, sabe? Mas de Deus não. E quando não, ainda Deus traz à tona aquilo. Revela aquilo, usa alguém para chegar até você. Lembra de Davi? Davi escondeu algo muito sério. Achou que ninguém ia ver. Fez tudo certinho lá, nas entrelinhas, ele escondeu tal, e escondeu e mandou de volta lá o que ele tinha feito. Volta para casa, e tentou meio que,
forçar a cena do crime, mas não olhou para cima. Estou falando de um homem que, segundo o coração de Deus, e ele está lá e alguém vai lá e conta uma historinha para ele. Rei, tinha um homem num campo, um fazendeiro, e do lado do fazendeiro tinha um outro bem pobrinho, só tinha uma ovelhinha. Aí na casa daquele fazendeiro ele tinha muitas ovelhas. Aí chegou lá, meu rei, visitas na casa do rei, na casa do fazendeiro, melhor dizendo. E ele foi dar um banquete, e ele então pegou a ovelhinha daquele homem que só tinha aquela ovelhinha na propriedade. E o rei enfureceu. Como? Como pode fazer isso? E o rei falou um monte de coisa lá, e o profeta só botou o dedo na cara do rei e disse assim: esse és tu, rei Davi. Na hora. Por quê? Porque ninguém esconde nada de Deus, queridos. Você pode esconder dos seus pais o que você está fazendo. Você pode esconder da sua mãe. Você pode ir lá na internet e ver as coisas escondidas lá, tarde da noite, porque você tem liberdade. Você pode acessar qual página você quiser. A não ser que seus pais coloquem filtro lá. Mas ninguém faz isso. Porque a gente espera confiar. Você pode ir lá, madrugada da noite, ir lá acessar sites que Deus sabe lá o que é esse site. Você esconde de alguém. Mas de Deus não. E em uma hora, filho, Deus vai, sabe? A gente vai armando nosso próprio laço. Vai armando o lacinho. Uma hora você mesmo puxa o laço e você cai no mesmo laço que você armou. Então, cuidado com isso. Cuidado com os fingimentos. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 7, 21. Jesus falando de novo aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então não é só verbalizar aqui externamente. Senhor, Senhor, aleluia, canta. Não, Jesus falou assim, olha, não é só nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus. Então não é por fingimento, não é, sabe, achar que estamos fazendo a coisa correta, e não. Quando a gente pratica isso, a gente acaba perdendo, sim, a nossa fé. A gente fica mantendo as nossas aparências. Agora, para concluir, como então impedir que esse lento distanciamento se pareça tão inevitável e normal na nossa vida? Lembra que eu falei que a coisa não é instantânea? Vai acontecendo de pouquinho em pouquinho. Um dia uma coisinha, um dia outra, um dia outra, um dia outra. E vai bem lentamente. Mas como que eu consigo então impedir isso? Como impedir de perder a minha fé, a nossa fé? Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, você pode arrumar outros N situações, mas eu pontuei aqui 4. Primeiro, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia é esse manual de Deus para os seus filhos. Se você é filho de Deus, você não pode ficar sem ler a Bíblia. Ah, não consigo ler. Dá um jeito. Lê sem conseguir mesmo. Lê sem vontade. Sabe? Nós estamos já no mês de julho, nem tem a folhinha aqui da nossa leitura anual. 3 capítulos por dia. Mas leia a Bíblia, porque aqui tem os ensinamentos de Deus para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, enquanto nós estivermos vivendo nessa terra aqui. Então, gaste tempo, não é nem gastar, é ganhe tempo lendo a Bíblia. Comece a leitura da Bíblia. Outra coisa, adore a Deus. Adore ao Senhor. Qualquer momento você pode estar lá, em qualquer lugar você pode adorar a Deus. Ser grato a Deus, olhar para o céu e dizer, Deus, muito obrigado por esse céu tão lindo, por esse dia.
pela minha vida, sabe? Uma outra coisa aqui, envolva-se com a igreja. Envolva-se com a igreja. Participação. Aí então eu volto a dizer, cuidado com esses dias de distanciamento que nós estamos vivendo. Porque às vezes a gente vai achar tão normal, tão comum, eu não estar mais aqui fisicamente, porque eu posso ver pela internet, então eu estou achando tão comum, tão normal, porque coronavírus só na igreja, não é no mercado, não é em outro lugar, é só na igreja que pega coronavírus. Você percebe isso? Que a gente criou uma mentalidade que é só na igreja que o corona pega. Envolva-se com a igreja. Participação. Está aqui o pessoal que vai ensaiar daqui a pouquinho para o nosso Aviva Kids do dia 1º/8. Vamos ter aqui uma encenação daqui a pouco, envolvimento. Estamos nos envolvendo com as coisas da igreja. E em quarto lugar, ore. Ore. E ore. Oração. Oração. Não sei como é que é a sua vida. Não sou teu fiscal. Mas tem coisas que a gente percebe quando está próximo das pessoas. Como é que é a vida dela de oração? Se é aquela hora. Então, não queremos perder a nossa fé. Ore a Deus. Busque a presença dEle. Quanto tempo, pastor? Não sei. A gente tem as nossas manhãs de oração aqui na igreja, de segunda a sábado, ainda Canola, de segunda a sábado, porque vamos fechar toda semana, de domingo a domingo vai ter as manhãs de oração. Em abril fizemos 1 ano nas nossas manhãs de oração, todos os dias, tirando o domingo ainda, das 6h30 às 7h30 da manhã. Eu tenho que vir ficar 1 hora aqui. Glória a Deus que pudesse ficar 1 hora aqui. Mas não é a quantidade, é o propósito. Vou lá só para o pastor me ver. Também não é todo dia que eu venho aqui, não vou te ver também. Vou lá porque senão aí vão ficar cobrando para eu ir lá. Não é isso. Se tiver esse pensamento, não precisa. Mas é propósito, motivação. Por que eu vou? Por que eu quero estar lá? Por que eu quero participar? Oração. E sem oração, irmãos, não há nenhuma batalha que é vencida. Não adianta. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais culta, mas se não tiver oração, não há vitória. Deus quer que a gente permaneça firme nele. Deus quer que eu e você desfrutemos dessa presença todos os dias. E eu sei que a gente está aqui porque a gente não acredita que a vida nossa é só isso aqui. Só o tempo que a gente vai viver aqui. Eu creio na vida eterna, por isso que eu estou aqui. Porque se eu não cresço na vida eterna, vou lá, partir lá para o mundão e vou fazer o que eu quero. Sabe? Vou lá fazer o que eu quero. Mas eu creio na vida eterna. E o que Jesus falou aqui agora há pouco aqui que eu li para você. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Senhor, em teu nome eu fiz isso. Senhor, em teu nome eu fiz tantas obras sociais. Olha, eu fiz tanta coisa, eu contribuí na igreja com tantas cestas do amor, lá o quilo do amor. Eu ajudei na marmita, Senhor. Não que a obra não seja importante. Porque a Bíblia fala assim, que a fé sem obra, ela é o quê? Morta. Então, naturalmente, quando eu tenho fé, a obra é algo natural que acontece na minha vida. Mas eu fazer, por achar que pela obra eu vou ter mérito, não. Ore, e ore, e ore. Vamos colocar de pé. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé.
Ah, mas eu tenho tanta fé, né? Você não viu nada ainda. E se aqui fosse a China? Não sei porque eu estou insistindo na China hoje, né? Que é para mexer com a gente. Porque até então tá bom demais. Firme a sua fé nele. Deposite a sua fé nele. Não perca jamais. Porque não é uma questão aqui só de sobrevivência no plano físico. Porque aqui passa, mas é o depois. Percebe isso? Que é muito mais sério. É o depois. Não é aqui. Quero que você feche os seus olhos. Aleluia, Senhor. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos por esse tempo tão precioso aqui na tua presença, Senhor. Por aquilo que nós ouvimos aqui neste lugar, pela tua palavra que nos foi trazida ao nosso coração, Senhor. Meu Deus, que jamais a gente venha perder a nossa fé, Senhor, mas que a nossa fé ela possa estar firmada na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, que nós possamos depositá-la totalmente nos pés do Senhor, crer em Ti, Senhor, mesmo diante das circunstâncias, daquilo que nós estamos vivenciando nesses dias, mesmo assim, Senhor, nós vamos continuar crendo no Senhor, depositando totalmente a nossa confiança no Senhor, no Deus de toda a glória. Pai Santo, em nome de Jesus, continua abençoando o teu povo, continua guardando a tua igreja, os meus irmãos que aqui estão, aqueles que estão, ó Deus, nos acompanhando agora, através dessa transmissão, que a graça tua, que a unção do Senhor os alcance, que eles recebam também esta palavra no coração, e sejam, ó Deus, ministrados pelo Senhor, e permaneçam firmes, não desfaleçam, não retrocedam. Pai, no nome de Jesus, eu declaro isso nesta noite. Eu abençoo o teu povo, Pai. Eu abençoo a tua igreja, Senhor. Eu oro por aqueles que estão precisando agora de uma bênção, de algo vindo do céu, da tua parte, de um milagre, ó Deus, de uma visitação tua agora, em nome de Jesus Cristo. Toca nessa pessoa agora, Pai. Essa pessoa que está enferma agora, Pai, toca nela agora pelo teu poder, restaura a saúde dela, cura ela agora no poder do nome de Jesus. Que ela receba do Senhor agora o toque teu, Senhor. Seja alcançada pelo Senhor, seja visitada pelo Senhor agora. Pai, no nome de Jesus, eu declaro isso, eu libero agora daqui, Senhor, saúde para os teus filhos, ó Deus. Saúde. Porque a tua palavra diz que o Senhor, o Senhor levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores e enfermidades. E que eles sejam alcançados agora, meu Deus. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade hoje aqui, de estarmos juntos, louvando e bendizendo o teu santo nome. Continua com o teu povo, Senhor. Guarda a tua igreja. Guarda aqueles que estão conosco, ó Deus, nos acompanhando através da transmissão. Pai, no nome de Jesus, visita agora esta casa, visita esta família agora, toca neles, ó Deus, e os abençoa no poder do nome de Jesus. Declara ainda, Senhor, uma semana de bênçãos, de paz sobre os teus filhos. As lives que vão acontecer nessa semana ainda, meu Deus, os nossos cultos, o final de semana, que em todas essas reuniões, esses encontros, possa haver um derramar da tua presença, um mover sobrenatural do Senhor, porque é isso que nós queremos, é isso que nós pedimos nesta noite. Leva o teu povo agora de volta para a sua casa, guarda cada um deles, ó Deus, debaixo da proteção e da cobertura do sangue do Senhor Jesus Cristo. Livra-nos de todo mal, Paizinho, livra-nos dessa
peste sorrateira, Senhor, dessa doença que tem assolado o mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos a ação desse vírus, ó Deus. Pai, é assim que eu oro, e é assim que eu declaro isso nessa noite. Seja com o teu povo, meu Deus, guarda cada um de nós, pois é isso que eu te peço, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada pessoa, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. E aqueles que recebem e crê, digam amém, amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, vão em paz e fique na fé, em nome de Jesus. Deus abençoe você que está conosco também, nos acompanhando. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.